dizer que não está gostando, e você pode dar uma nota de 0 a 10 diante de tudo que a gente está falando aqui, ok? Todos estão me ouvindo bem, sim ou não? Só escrevam aí no chat para eu saber que todos estão me ouvindo. Então vamos lá. Tudo ok então, por aqui, Ítalo? Perfeito. O Ale tá aí com a gente, beleza. Salve, Ítalo, o melhor professor de cabala que eu já vi nessa vida. O cara que é demais. Isso? Exagero. Demais. Valeu, irmão. Vamos lá. Tá aqui contigo. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Então, como eu ia dizendo, gente, quando você analisa o texto no português mesmo, você não tem muito o que você pensar. E principalmente quando você vai para uma comunidade eclesiástica, aquilo é colocado como dogma para você e você não tem para onde correr. Porque geralmente quando a pessoa ela tem um mítico religioso dentro dela e ela escolhe uma determinada fé, um determinado caminho de fé, é muito difícil ela fazer na realidade um questionamento, porque a própria consciência dela acaba acusando como se ela estivesse fazendo alguma coisa de errado. E não é bem isso que acontece. Então, para se interpretar o texto bíblico, é necessário levar em consideração os originais, levar em consideração outras fontes, levar em consideração o pano de fundo histórico, o pano de fundo cultural em que aquele texto foi escrito. Pois bem, o livro de Gênesis, que é tido para os hebreus como Bereshit, porque o nome do livro, ele se dá pela primeira palavra que está escrita naquele livro, certo? Então o termo Bereshit, né, porque o Pentateuco, né, para os cristãos, é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. O mesmo Pentateuco com o nome de Torá, os nomes são Bereshit, Vaikra, Bar Midbar, Devarim, né, e por aí vai. Então, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bar Midbar e Devarim. Né? Então, esses são os 5 livros da Torá em que a tradição atribui a Moisés, né? Moshe Rabbeinu. Então, Moshe recebeu, na realidade, esses livros. Isso em conformidade com a tradição. Mas aí a gente vai olhar o texto em profundidade, levando em consideração todas essas questões que estão sendo apontadas aqui, ok? Então vamos lá. Bereshit Shemot, Bereshit Bara Elohim et Hashamayim vet Haaretz. Bereshit significa princípio, né? A primeira letra da palavra Bereshit no hebraico é a letra Beit. Aqui não dá para eu escrever para vocês verem, mas a Beit é como se fosse um quadrado, uma casa, e tem um ponto, né? O significado da letra Beit significa exatamente esse, casa. Por isso que o nome Betel significa casa de Deus, ou a casa do poder, tá? Porque a tradução El, ela não significa apenas Deus. Ela pode ser traduzida como poder, tá? Então, a primeira letra da Torá, do Pentateuco, a primeira letra do livro de Gênesis é a letra Beit. O Alexandre está dizendo que não ouve, não está ouvindo. Gente, tá todo mundo me escutando aí? Quem está me escutando, diz aí que está me ouvindo. Ale, eu tô achando que é alguma coisa na configuração do teu microfone. Dá uma olhada aí. Então, gente, como eu estava dizendo, a primeira letra da Torá, a primeira letra do livro de Gênesis, a primeira letra do Bereshit, que o livro de Gênesis é Bereshit. Eu quero que você entenda. O Camargo, para de apresentar aí, porque a tela dividiu aqui.
Por algum motivo. Pronto. Então, a primeira letra do livro de Gênesis, porque Gênesis é o Bereshit, tá? Mas é porque a palavra Gênesis, ela é uma palavra do grego. Ela é oriunda do grego, né? Ela é oriunda do grego. Ela não é, na realidade, oriunda do hebraico. O grego, ele foi usado para escrever o Novo Testamento, né? Que é também conhecido entre os judeus messiânicos como Brit Hadashah, tá? Então a primeira letra, o Beit, significa... A primeira letra, o Beit, significa casa. Veja bem, onde que vem a questão da casa? Isso é que é bem curioso. A primeira letra do livro de Gênesis, a primeira letra do Bereshit, que é Beit, significa casa. Quando o Eterno criou todas as coisas, é como se ele estivesse criando uma casa para si, um palácio para si. Aí você vai dizer, mas peraí, o Eterno, ele não precisa de nada? Deus Todo-Poderoso, ele não precisa de nada, ele não precisa de casa, não precisa de nada? Por que, então, que ele quis criar essa casa? Bom, esse assunto é muito profundo. Para a gente falar sobre isso, a gente teria que ficar um ano aqui, ininterrupto, para a gente conversar sobre o assunto. Porém, eu vou resumir algumas coisas para que a gente possa avançar. Cada letra no hebraico, em conformidade com a gematria, tem um referencial numérico. A letra Aleph, né, ela tem o numeral 1. A letra Beit tem o numeral 2. Certo? Numeral 2. E aí diz o texto, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz, que significa, em princípio, criou. A palavra criou, ela na realidade é oriunda, a palavra bará, né? Ela é oriunda do termo hebraico bar, que significa filho. Então, em outras palavras, o texto está dizendo assim, em princípio, é como se o Eterno, Todo-Poderoso, ele estivesse dando à luz. Mas peraí, então Deus tem sexo, Deus é mulher? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo o termo, a terminologia, bará, ela provém do termo bar, que significa filho. É como se o Eterno, Todo-Poderoso, ele tivesse gerado, ele tivesse dado à luz a criação. E de fato, tem uma coisa com luz nisso aí, que a gente vai entrar um pouco lá na frente, que a gente vai explicar. Então diz o texto, Bereshit, em princípio, bará, né? Bar de filho, então ele gera, bará, ou seja, criou. Agora tem uma coisa curiosa, No mesmo texto, não diz Deus em si. A palavra utilizada, aplicada para Deus, é Elohim. A palavra El, muitos traduzem como Deus, mas ela pode ser traduzida como poder. E se você quiser falar de maneira singular, você deveria utilizar o termo Eloá. Só que é interessante que o texto bíblico ele fala Elohim. A terminação im no hebraico é plural. Então, a construção do texto mais aproximada seria, em princípio, criou deuses, os céus e a terra. E agora, gente, o que vocês acham disso? Pode deixar a tua opinião aí, tá? O que vocês acham disso? Bereshit bara Elohim, ou seja, em princípio criou deuses. Peraí, doutor, então o senhor está propondo um panteísmo? Eu acho interessante essa pergunta, sem que vocês tenham me feito, mas eu vou responder... politeísmo.
eu acho importante essa pergunta, mesmo que vocês não tenham me feito, eu respondê-la. Alguns teólogos, eles acreditam que o hebraísmo, porque o termo judaísmo é um termo muito recente, ele tem cerca de 200 anos. E ele nasceu justamente no período do renascimento da língua hebraica, porque a língua hebraica estava se tornando uma língua morta. Então foram inseridas no vocabulário hebraico, o total hoje a gente deve ter mais de 150 mil palavras no hebraico falado hoje, tá? E antes o hebraico ele era restrito a mais ou menos umas 5 mil palavras. E essas 5 mil palavras foram fornecidas justamente no Taná. Ou seja, para os cristãos, Velho Testamento. Aí você vai analisar o seguinte. Alguns teólogos eles acreditam que mesmo o hebraísmo sendo uma religião monoteísta, e o hebraísmo ele começa a religião hebreia, ela começa de uma forma bastante rústica, tá? E não existem, na realidade, poucas evidências de que os hebreus tenham sido influenciados pelas nações pagãs. E isso eu estou falando com conhecimento de causa. Por exemplo, a questão do dízimo, que é dita lá em Malaquias, é uma coisa que os pagãos já aplicavam. Eles já faziam isso, tá? E aí você vai analisar o seguinte. Alguns teólogos acreditam que os hebreus eles começaram no politeísmo e eles foram evoluindo para o monoteísmo. E é interessante que você vai avaliar vários nomes adequados a Deus. Elohim, Sabaó, Yod-He, Vav-He, né, que é o tetragrama e tudo mais. Então você vai avaliar vários nomes aplicados à mesma divindade, né? É interessante que nós temos uma escultura muito antiga e que ela foi, na realidade, dita como a representação de El Elyon. E El Elyon é um dos nomes aplicados ao Eterno, a Deus. É interessante quando a gente analisa isso. Seria uma forma de explicar Elohim? Sim, poderia ser. Mas eu acho pouco provável. Pouco provável quando você conhece algumas coisas que estão ali por detrás, né? Quando você lê, e várias vezes eu vou ter que repetir esse versículo para que fique bem fixo na sua cabeça, para que dessa forma você possa elucidar o assunto. E se você quiser rememorizar, essa aula vai ficar gravada, tá? Então você vai ter isso, vai ter esse acesso. Então, Bereshit bara Elohim, ou seja, em princípio criou deuses. Poderia ser, na realidade, uma aplicação à questão politeísta? Até poderia. Mas, na realidade, quando a gente analisa outras fontes, como o Midrash, o Talmud, a Cabala e entre outras fontes, você vai observar que para a interpretação judaica em particular, isso significa que é como se o eterno Deus tivesse se aconselhado com os anjos. Só que a palavra conselho, certo? Peraí, mas então Deus vai se aconselhar? Então se ele é Deus, ele não é Deus, porque ele vai se aconselhar com alguém, né? Só que aí você tem que entender, a gente volta àquele primeiro ponto. A Bíblia em si, ela foi escrita numa linguagem humana, de uma forma que você pudesse assimilar. Então, tudo que está escrito aqui ainda é muito pouco, não vai te dizer nada. Tem um significado por detrás do significado. O Wallace já está gravando, tá? Só que eu estou usando um outro programa chamado OBS Studio. Então ele vai estar lá disponível para vocês depois. Gente, de 0 a 10, o que vocês estão achando? Sejam sinceros. Tá uma porcaria. Pode botar aí que tá uma porcaria. Que a gente vai continuar porque a gente vai aprofundar agora. Então, quando você analisa o texto,
em princípio, criou deuses, ou seja, em princípio foi gerada a criação, foi dada à luz a criação, né? É como se, de uma forma vulgar dizendo, Deus tivesse parido a criação, né? Aí vem deuses, né? Aí a tradição hebraica entende que na realidade houve, uma participação dos anjos na criação, certo? Então houve uma participação dos anjos. Agora é bem interessante que os filósofos, eles trabalhavam a percepção, e quando a gente fala de filosofia, nós estamos falando 400 anos antes de Cristo. Então é bem depois desse período que nós estamos falando aqui, é óbvio, é evidente, né? Ah, mas peraí, como é que Deus criou o mundo e foi registrado num livro? Já já a gente vai entrar nisso aí, tá? Calma que a gente vai entrar. Tenha calma, que são muitas perguntas, tá? E poucas respostas. Isso aqui é importante. São muitas perguntas e poucas respostas. Mas são respostas que talvez satisfaçam todas essas muitas perguntas. Então, em princípio, foi gerada a criação. Elohim, ou seja, Deus atuou com os anjos ou coisas assim. Agora também existe outro viés de interpretação. O outro viés é que quando se fala de Elohim e fala deuses, rapidinho, gente, vou te pedir uma coisa para vocês. Sempre que vocês tiverem uma pergunta, vocês anotem, deixem ela aqui no chat que eu vou responder, tá? Mas é porque eu tenho que destrinchar o assunto, porque senão eu paro, tá? Então vale a gente recordar também que a interpretação, levando em consideração o politeísmo, ela pode ser levada em consideração? Poderia. Mas ela poderia também ser levada em consideração a interpretação hebraica. E por que é tão importante a interpretação hebraica? Veja bem, Lutero, ele defendeu a particularidade de interpretação da Bíblia. Entretanto, Karen, seja bem-vinda, vamos lá. Apesar de Lutero ter, na realidade, falado sobre a particularidade de interpretação da Bíblia, ele também falou de você levar em consideração os originais e levar em consideração a questão histórica. Essa explanação está consoante com o que eu estava refletindo hoje de manhã sobre o conceito primordial de Gênesis. Gratidão. Vamos em frente. Vai dar tudo certo. Então, o que acontece? Quando você vai levar em consideração a questão judaica, você tem que levar em consideração o seguinte. Se você levar em consideração o que Lutero disse, dizendo a particularidade de interpretação da Bíblia, ele fala também sobre levar em consideração a questão histórica e a questão dos originais. A meu ver, Lutero esqueceu uma coisa. Veja bem, o cristianismo, ele é uma religião oriunda do judaísmo. Sem o judaísmo, não haveria cristianismo. Mas peraí, o cristianismo eu já ouvi que tem influência do mitraísmo, do zoroastrismo, do maniqueísmo. Sim, mas qual é a base? A base foi no hebraísmo. Agora, se eu pego a base de uma determinada religião e eu não analiso a lei oral que está por detrás daquele escrito, talvez eu fique sem entender. Os rabinos, eles entendem que você ler a Torá escrita sem a Torá oral, e quando a gente fala de Torá oral, a gente está falando de quê? De Cabala, estamos falando de Gemátria, estamos falando de Talmud, nós estamos falando dessas coisas, que eram conhecimentos orais, que eram passados de pai para filho, certo? Quando você não leva em consideração, o Talmud, quando você não leva em consideração a lei oral, talvez, apenas talvez, você esteja incorrendo num erro de interpretação. E é muito complicado você pegar um texto em que a raiz foi do povo hebreu e você aceita determinadas coisas e outras coisas você rejeita. É bem complicado isso.
E se você for mais a fundo nisso que nós estamos colocando aqui, certo? Você vai ver que, de certa forma, é bastante lógico a maneira que está sendo tratada a questão, a situação em questão. Agora, o que acontece? Como é que o cristianismo ele interpreta essa passagem? Para o cristianismo, sob a perspectiva da teologia sistemática, que veio com uma proposta maravilhosa, que era organizar as escrituras e as doutrinas, os campos doutrinários das escrituras, ele organizar, colocar de uma maneira sistematizada e organizada. Eu falei dos filósofos, não esqueci, é porque eu tenho que pegar um ponto no outro, então vocês têm que acompanhar. Todo mundo tá entendendo, gente? Se tiver confuso, fala, tá confuso. Se tiver confuso é porque eu tô no caminho certo, tá bom? Vamos lá. Pode falar aí o que vocês estão achando. Então, o que acontece? É muito complicado quando você lê um texto bíblico desassociado da questão histórica, desassociado da questão dos originais e desassociado do entendimento de que, se você está falando de coisas que tem uma criação, existe um todo-poderoso por detrás das cortinas, tudo que se fala, a gente só pode entender por alegoria. A gente não pode entender como se fosse aquilo de fato, certo? De maneira factível, que seja exatamente daquela forma que foi escrito. Então você tem que entender também o seguinte, quando as escrituras elas foram formuladas, certo? Foram várias pessoas que escreveram, e esses livros foram se ajuntando um ao outro. Além disso, você tem que levar em consideração o fato de que quando você tem esse ajuntamento de livros escritos por pessoas diferentes em épocas diferentes, além do conhecimento histórico, cultural, do idioma, você tem que analisar essas fontes adicionais. Você tem que analisar essas fontes adicionais para que isso possa elucidar o teu entendimento, certo? Então, você vai analisar o seguinte, os cristãos em particular, que tiveram na realidade a raiz da sua fé baseada no Taná, certo? A base da teologia cristã se deu com a teologia veterotestamentária. Se essa base se deu com isso, nada mais justo de que nós analisarmos o que a Torá, o que o Talmud, o que a lei oral, ela diz a respeito disso. Certo? Então a gente vai aprofundar mais. A gente não está aprofundando ainda. A coisa vai ficar mais embaixo ainda, tá? Então a ideia de achar que você vai subir, não. Você vai descer. Você vai descer. O negócio vai ficar complicado. Então tá, Bereshit bara, Deus gerou, criou, deu à luz, Elohim, deuses, né? Para os cristãos e para, na realidade, alguns teólogos sistemáticos, eles afirmam o seguinte, os teólogos sistemáticos, eles afirmam o seguinte, ali, neste versículo, se deu a primeira manifestação da Trindade. Tá, aqui a gente vai ter um problema muito sério. Porque a doutrina da Trindade, ela só foi, na realidade, formulada praticamente até o 3º século, a doutrina da Trindade era desconhecida para os cristãos. Para os primeiros cristãos. Ela era desconhecida. Né? Essa questão de Pai, Filho, Espírito Santo era totalmente desconhecida. Aí os teólogos sistemáticos, eles pegam Elohim como se fosse a Trindade. Não, ali estava o Pai, estava o Filho, estava o Espírito Santo. Então, diante disso, eu prefiro muito mais a interpretação que diz, que mostra um Deus majestático. Daí você entende o pronome vosso, vossa, ser aplicado dessa forma para uma pessoa singular.
certo? Então eu acredito que essa seria uma interpretação mais interessante. Voltando à questão dos filósofos, aí, ou voltando, não, adiantando, né? Nós estamos falando, na realidade, de 400 anos antes de Cristo, que a filosofia, ela vai nascer, na realidade, com Sócrates, mas nós temos os pré-socráticos, Anaximandro, Anaximênides, Tales de Mileto, e esses pré-socráticos, eles trabalhavam com a perspectiva de que todo o universo, ele nasceu de uma das forças da natureza. Água, fogo, terra, não, água, fogo ou éter, tá? Mas você vai analisar uma questão de maneira mais profunda, de maneira mais crítica, olhando essa perspectiva, e você vai analisar que Bereshit Bará deu, em princípio, criou, gerou, deu à luz, a forma como você elucidar melhor na sua cabeça. Elohim, ou deuses, ou Deus majestático, né? Criou os céus e a terra. E agora a parte que a gente vai começar a aprofundar na questão. Quando a gente fala, criou os céus, criou a terra, ah, beleza, eu já sei, ele criou o céu, ele criou a terra e pronto, tá certo, criou o céu e a terra. Tá, mas é só isso? Na minha visão, na sua visão, a gente entende que na realidade, o que estava se falando ali era unicamente do plano físico. E aí isso é esse problema quando as pessoas elas alegam Deus é espírito. Mas peraí, Jesus disse que Deus era espírito, tá? Como é que você acha que ele tinha que falar para uma mulher que não tinha, na realidade, uma educação dentro de uma yeshiva ou de uma escola que você aprende as escrituras? Como é que ela ia entender se não fosse dessa forma? Porque você falar que Deus é espiritual, peraí, uma coisa é você dizer que Deus criou o espiritual, outra coisa é você dizer que Deus é espiritual. É complicado. Porque, querendo ou não, você está limitando ele. E aí vai vir o ponto que eu falei da analogia. Tudo que você fala do sagrado, tudo que você fala do divino, tudo que você fala do Deus, de Deus, você na realidade você está limitando esse Deus e você está criando um ídolo mental. E querendo ou não, não seria incomum afirmar que na realidade você estaria cometendo um ato de idolatria mental. Criando um ídolo em conformidade com aquilo que você acredita. Porque a nossa linguagem, ela é limitada. E mesmo falar Deus é ilimitado é um ato de blasfêmia. É um ato blasfematório. Doutor, então o que ele está fazendo aqui? Blasfemando. Vamos ficar aqui blasfemando. Por quê? Porque a gente não tem condição de falar com o nosso linguajar, com as nossas palavras, aquilo que de fato é. A gente só pode trabalhar sobre a perspectiva alegórica. A gente não pode trabalhar a questão sem profundidade. Todos estão entendendo? Sim ou não? Coloque uma nota aí de 0 a 10, por favor. Gente, estou ouvindo. Então vamos lá. O que acontece? Analisando a perspectiva, a situação das escrituras sobre essa questão, e eu citei a questão dos filósofos trabalharem com a ideia de descobrir qual foi a força que foi usada para gerar a criação, né? Para gerar a criação. Você vai observar que o mesmo texto, Bereshit bara Elohim et hashamayim, et os, né? Hashamayim vem de uma raiz que é meio impossível da gente traduzir, mas a mais próxima da tradução seria fogo congelado. Quem aqui sabe
como se pode congelar o fogo? Por favor, me dê a dica aqui. Quem é que sabe como congelar o fogo? Karen, o objetivo é criar bagunça mesmo, viu? Você tá no caminho certo. Somos limitados pelos sentidos físicos, daí a necessidade da linguagem alegórica. Seria isso? Seria mais profundo do que isso. Então, quando você lê Bereshit bara Elohim et hashamai vet haaretz, significa que, em princípio, criou deuses, o fogo congelado e a terra. A tradução mais correta seria essa. Agora, quando a gente fala que Deus criou os céus e a terra, seria só os céus que nós vemos, que nós conhecemos, e seria somente a terra que nós vemos, que nós conhecemos. Quem aqui acha que ali se refere unicamente à criação de tudo que é físico? Diga aqui, eu acho. Quem aqui acha que se refere à ligação de tudo aquilo que é espiritual? Coloque aqui também, eu acho. Se você acha que esse versículo trata unicamente daquilo que é físico, você está enganado. Esse versículo trata tanto do plano espiritual como plano físico. Diz a tradição cabalística que Deus formou as letras por meio do fogo negro sobre o fogo branco. Gente do céu, é muito complicado entender isso. Fogo negro. Então, como é que você vai interpretar as escrituras se não for somente, se não for analisando sob a perspectiva alegórica? Pelo menos esse tipo de situação. Eu não estou falando das histórias de Jacó, eu não estou falando das histórias de José, né? Mas também tem uma interpretação alegórica por detrás daquilo ali. Certo? O problema é quando a interpretação alegórica, ela força o texto a dizer aquilo que não está dizendo. Washington diz aqui, eu não acho nada. Eu tenho certeza que é tudo. Por que você não me responde, ora bolas? Tenha calma, vou responder. Eu acho que é tanto físico quanto espiritual. Na Kabbalah aprendemos que, de início, tudo é espiritual, astral, posteriormente físico. Foi uma excelente resposta, Alexandre. Agora sei porque o best-seller do George Martin se chama As Crônicas de Gelo e Fogo. Então vamos lá. Então, você vai analisar que diz Bereshit bara Elohim nada de Elohim, tá? Tem muita gente que fala Elohim. Não é Elohim, é Elohim, tá? Et hashamayim vet haaretz. Em princípio criou deuses, gerou, deu à luz deuses, o fogo congelado e a terra. Seria isso, tá? Mas, se a gente entende que houve uma criação do plano físico, e a gente entende que houve uma criação do plano espiritual, o que é que está por detrás disso aí? Vamos voltar agora falando sobre a blasfêmia. A blasfêmia, que na realidade os judeus não concordam comigo nesse sentido. Eles entendem que na realidade a gente tem que usar alguma linguagem para falar do sagrado, do divino. Eu também entendo isso, mas de certa forma isso cria um ídolo mental e isso seria nada mais nada menos do que um ato de idolatria ou você diminuir a divindade. Porque se você diz ela é infinita, ela é muito mais que infinita. Ela criou o infinito, então ela não é infinita. Agora, cabe muito uma pergunta que eu sempre fazia no início das minhas aulas de teologia e que eu dizia, Deus criou todas as coisas, perfeito, sabemos. Agora a pergunta é,
a natureza, Deus está na natureza, ou a natureza está em Deus? O que vocês acham? Sim, é verdade, Washington, todos somos idólatras. Todos. Todos somos idólatras. E você observa que o povo hebreu, que viu coisas maravilhosas, coisas magníficas, caía e caía e caía na idolatria. Então nós precisamos de totens, mesmo que mentais, para que a gente se segure. Então aí você vai observar o seguinte... Deus está na natureza ou a natureza está em Deus? Porque se Deus está na natureza, você é panteísta. Se a natureza está em Deus, você é paneteísta. Agora, se Deus não está nem na natureza e nem a natureza em Deus, onde Deus está? Quem conseguir responder essa pergunta, eu vou dar de graça 1 ano na Universidade da Teologia. Vamos lá. Vou repetir a pergunta. Deus está na natureza ou a natureza está em Deus? Porque se Deus está na natureza, você é panteísta. Se a natureza está em Deus, você é paneteísta. Agora, se Deus não está nem na natureza e nem a natureza está em Deus, onde é que Deus está? Washington disse, eita bubônica, em todo lugar. Lugar, tá. Quando nós falamos de lugar, quando nós falamos... Exato, Alexandre. Erreiê, axer, erreiê, eu sou. Nós existimos não como Deus existe. Deus não existe como nós existimos. Quando nós falamos que Deus existe, nós estamos submetendo Deus ao tempo e ao espaço. Vai ter, Alexandre, você vai ter. Pode ficar tranquilo. O Alexandre o camarada, o moleque estuda 24 horas por dia, como é que ele não ia responder isso, né? E é só esses assuntos, aí ele ia ganhar mesmo, não tinha jeito. É dele. Vamos lá. Então, Deus, quando a gente fala que Deus existe, tá, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês... Vocês vão achar que eu sou ateu, mas eu vou falar, Deus não existe. Deus não existe. A partir do momento que você pensa que Deus existe, você está submetendo Deus ao tempo e espaço. Mas peraí, diz aqui o texto, Bereshit bara, ou seja, ele gerou, ele criou. Agora... Ele criou, quando fala dele criar, ele criou tanto os planos espirituais como o plano físico. Isso, na realidade, é bem explícito no Zohar, né? No Sefer HaZohar, que na realidade é conhecida e tida como uma obra fundamental da Cabala. Apesar que nós temos o Sefer Yetzirah, que foi tido como o primeiro tratado da Cabala e foi tido a princípio como uma gramática hebraica, porque falava muito da criação dos mundos por meio do alfabeto hebraico, tá? Então, vamos lá, para a gente concluir essa parte. Se você fala, o Washington ele disse que Deus está em todo lugar. Peraí, Deus não está, ele é. Porque se ele está em um lugar em particular... Então ele está submetido a tempo e espaço. E Deus não está submetido a tempo e espaço. Então como é que ele está? Se a gente fosse entender isso, a gente poderia dizer que nós estamos, ele é. Nós somos temporais, ele não. Agora você vai dizer assim, então peraí, Deus é um Deus vivo? Peraí, Deus não é vivo. Porque ele não tem vida conforme a gente concebe a vida. Ele não tem vida. De certa forma, Friedrich Nietzsche estava certo. Deus está morto. Porque ele não vive a vida como nós vivemos. A vida, a existência segundo Deus, é uma outra perspectiva, é uma outra percepção.
Então, se ele criou o tempo e o espaço, e quando a gente fala que criou os mundos espirituais e criou o mundo físico, nós estamos falando que ele criou aquilo que está por detrás das cortinas e dizemos também, muito complexo, Camar. Se você está ficando maluco, você está chegando no caminho certo. Existe, na realidade, uma coisa que sempre é dito pelos cabalistas, né? Você só tem, como cabalista, você tem 3 caminhos. Não é que eu estou dizendo que vocês vão sair daqui cabalistas e tudo. Aqui o propósito não é ensinar a cabala em si, mas automaticamente eu vou ter que falar um pouco da cabala, tá? Mas aqui o objetivo é falar. Eu estou pegando aqui o carregador. O objetivo principal aqui é analisar as escrituras sobre toda essa percepção, certo? Sobre toda essa percepção. E não analisar as escrituras sob uma perspectiva unilateral, tá? João, consegue para mim o carregador aqui do notebook que já tá descarregando. Então vamos lá. Dizem os cabalistas que para o cabalista tem 3 caminhos. A riqueza, a loucura e a morte. Bom, a loucura eu já cheguei, já passei dela. A riqueza é uma coisa que, quando chegar, eu vou ficar louco de novo. E se eu não fiquei louco, é porque eu não fiquei rico o suficiente. É bem assim que acontece, né? É bem assim que acontece. E a morte? Por que a morte? Porque quando você chega, para você compreender os mundos espirituais, você está um passo de você partir dessa para melhor. A grande verdade é essa. Então, quando você chega a um determinado ponto, os cabalistas acreditam que não há porquê, não há motivo, não há... seria um desperdício você permanecer na Terra. Certo? Agora, então aí você vai analisar Bereshit bara Elohim, em princípio gerou, foi dada a luz, deuses, o fogo congelado e a terra. Então a gente analisa que foram criados, sob a perspectiva do Zohar, foram criados os mundos espirituais e o mundo físico. Agora você tem que analisar o seguinte, se você for ler o Gênesis, você vai ver no versículo 2, que vai dizer, Tohu vavohu, a terra era sem forma e vazia. Peraí. Como é que Deus cria algo sem forma e vazio? Isso não é para essa aula. Mas, adiantando, alguns, e principalmente teólogos cristãos, eles entendem que houve uma coisa chamada teoria do caos. Essa teoria do caos seria dizendo quando Satanás ele caiu e criou um cataclisma na face da Terra, que eu acho, na realidade, uma verdadeira besteira essa teoria. Mas se você analisar sob a perspectiva dos livros apócrifos, incluindo o livro de Enoque, você não vai achar na realidade isso tão louco assim. Porque no livro de Enoque você vê os anjos com uma queda, mas não uma queda na realidade querendo ser Deus, mas sim na realidade uma queda por causa da luxúria. Porque as filhas dos homens eram formosas e elas elas atraíram, na realidade, esses anjos, e esses anjos tiveram relações sexuais com elas, e aí nós temos os nefilins, e os filhos dos nefilins, que seriam os refaíns, que seriam, na realidade, a mudança do DNA, a mudança genética do ser humano, certo? Elas estariam grávidas desses anjos, e dessa forma esses anjos ensinaram magias, conhecimentos de cabala, né? E agora é interessante que quando você analisa o Sefer Raziel, que é o livro de Raziel, né, do anjo Raziel, Raziel ele ficou muito preocupado e triste porque, triste não é a palavra, mas ele achou que o homem devia ter uma segunda chance.
E aí ele deu o livro dele para Adão, né? Com o fim de que Adão pudesse voltar ao jardim do Éden, né? Mas isso é o assunto para outra hora, né? É assunto para outra hora. Não se preocupe que tudo que vocês estão falando aqui eu vou falar, tá? Então pode continuar escrevendo. Gente, quem tá achando, o que vocês estão achando da aula? De 0 a 10, por favor, coloque sua nota aí. Se estiver uma porcaria, pelo amor de Deus, fale. Está uma porcaria, eu estou odiando essa aula, ok? Então vamos lá. Ai, adoro estalar o pescoço. Vamos lá. Então, minha mulher odeia quando eu faço isso. Mas então, como eu estava dizendo, Deus criou tanto os planos físicos, né, como os planos espirituais. Alexandre, está uma maravilha, enlouquecendo, mas feliz. A nossa vida é essa, Ale. É enlouquecer e feliz, feliz e enlouquecido. É assim mesmo. Camargo, 10, mas muito complexa. Startup, 10. Então vamos lá. Então, Deus cria um mundo físico e cria os planos espirituais. Agora é interessante que o Zohar, o Sefer HaZohar, o livro do esplendor, né? Ele afirma que quando na realidade foi o início de todas as coisas, a primeira coisa que Hashem significa o nome, né? Aí a Prisma Artes Digitais, o verbo que criou tudo, seria o áter fluido geral de toda a criação, o sopro da vida de forma de vibração, ou já vou chegar nisso, tá? Então vamos lá. Então quando você analise a perspectiva do Zohar, vai dizer que a primeira coisa que Hashem criou, que Hashem significa o nome, né? Hashem criou, foi o Or, que é a luz infinita. O Ein Sof Or. Aí tem muita gente, inclusive o Ale falou comigo essa semana. Peraí, mas o Ein Sof não é Deus? Não. Mas eu sei por que o Ale falou isso. Porque na literatura cabalística que você lê, você vai ver que o Ein Sof é tido como Deus. Mas o Ein Sof, ele não é Deus. E por que na literatura cabalística está dizendo que ele é Deus? Tá, porque é uma forma de explicar. O Ein Sof Or é a luz infinita. Essa luz infinita. Então a primeira coisa que Hashem, que Deus criou, foi a luz infinita. Ele cria essa luz infinita. Só que para essa luz chegar, ele vai passar por uma série de filtros. A loucura é a base da superinteligência. Então a gente vai para um hospício já, porque a gente não aprofundou e tamo longe, rapaz. Tamo longe. Vocês vão ter pesadelo. Vocês não vão dormir essa noite. Pensando nisso. Vamos lá. O meu interesse mesmo é enlouquecer vocês. Né? Eu já enlouqueci, então eu tenho que passar a loucura para frente. Aí eu vou dizer, tá com você. Aí você vai e passa para outro. Vamos lá então. Hashem, ele cria o Or, a luz infinita. Isso é de acordo com o Zohar. Peraí, mas ele criou a luz infinita. Então Deus é infinito? Sim ou não? Não, ele não é infinito. Ele criou o infinito. Washington, vai te lascar, eu vou dormir em paz. Vamos lá. Ele criou o infinito. Ele criou o infinito. Mas ele cria a luz infinita. Só que essa luz infinita, ela tem que chegar a um destino. Aí o que acontece? A gente vai analisar. E uma coisa interessante que vale a pena a gente ressaltar. Por exemplo, nas escrituras nós lemos alguns trechos dizendo Deus odeia. Deus ama. Deus sente raiva, a ira de Deus. Quantos já viram isso nas escrituras? Agora vamos pensar uma coisa. Um Deus todo-poderoso,
será que ele ama? Ele te ama, ele me ama, ele odeia? O que você acha? Deus ama? Pode falar, gente, não tenha medo de errar, não. A gente nem começou, a gente só tá, eu tô só, acho que não ama. Tá. Sim e não. Ele te ama e não te ama ao mesmo tempo. Ele te ama e não te ama ao mesmo tempo. Se você fala que Deus deseja, você está colocando Deus sob uma linguagem humana. Deus, quando fala, em princípio criou o Deus os céus e a terra, ele não criou apenas os planos físicos, o plano físico, os planos espirituais, ele criou o sentimento. Cara, olha isso, pelo amor de Deus, olha o quão bonito é isso que eu estou dizendo. Ele criou o sentimento, ele criou o amor, ele criou o ódio, ele criou tudo isso. Só que ele criou isso de uma forma para que você pudesse se conectar. Porque é a coisa que é a forma que você entende. Deus te ama e Deus não te ama, porque amor e falar que Deus ama é limitar o divino, é limitar o sagrado. O negócio aqui é bem profundo, gente. Eu falei, eu avisei, eu falei, olha, depois, rapaz, quando eu pego, vocês pegaram uma aula comigo sério mesmo, vocês vão ver que é o pau quebrar. Então Deus ama e ao mesmo tempo não ama. Então, quando você analisa sobre essa percepção, e você vê que em princípio foi gerado deuses, os céus, o fogo congelado e a terra, você vai analisar que foram criados também os sentimentos. Então Hashem, ele cria a luz infinita, como diz o Zohar, certo? Dessa luz infinita, ele vai começar a criar mundos. O primeiro mundo que ele vai criar é chamado Adam Kadmon, que muita gente interpreta errado. Acha que Adam Kadmon seria o homem primordial, o Adão. Sim, Adam Kadmon significa algo antigo e algo novo. Sim, Adam, porque já foi criado, foi antigo. E primordial, ou seja, algo novo, novidade, certo? Mas isso é um mundo. E nesse mundo, a luz do Ein Sof, ela é mais penetrante. Como é que eu só vou aprendendo. Eu agradeço demais ter conhecido o Dr. Ítalo. Olha, José Toma, já está entrando mais um para sofrer. Bora lá. Então, quando Hashem, ele cria o Ein Sof, né, a luz primordial, essa luz primordial é uma luz infinita. Agora eu vou convidar vocês a fazer uma experiência. Mas aí eu tenho uma história para contar para vocês. Teve um homem que ele não acreditava em Deus e ele disse para um rabino, né, ele marcou com esse sábio, para que esse sábio ele mostrasse Deus para ele. Aí ele disse o seguinte, tá, faz o seguinte, vai à minha casa às 3 horas da tarde que eu vou te mostrar Deus. Tranquilo, o rapaz foi lá para ver Deus, né? Esse rabino disse o seguinte, bom, você veio aqui, agora eu vou te mostrar Deus. Botou esse rapaz sentado e falou, eu quero que você olhe fixamente para o sol durante 5 minutos. 5 minutos. Quando deu 10 segundos, esse camarada começou a piscar, não conseguiu olhar o sol, aquilo ali começou a queimar a retina dele.
E aí ele falou assim, não, mas eu vim aqui para você me mostrar Deus. Eu não vim aqui para você me mostrar o sol. Se eu quisesse ver o sol, eu ficava lá onde eu estava. Aí o rabino disse para ele, rapaz, você não conseguiu olhar 5 minutos à luz do sol, que é infinitamente menor do que a divindade. Você vai conseguir olhar para Deus? E aí é que tá. Quando a gente começa a olhar sobre essa percepção, e a gente vê que Deus, ele não criou apenas o plano físico, a gente vê que ele criou o mundo espiritual, e os mundos, né? Porque de inconformidade com a Cabala, nós temos na realidade 4 mundos principais, que é a Zulum, Beriá, Yetzirá e Asiá. Só que antes desses mundos aconteceram várias coisas lá em cima. Em conformidade com o Zohar, diz que Deus, ele cria o Ein Sof, que é a luz infinita. Com esse Ein Sof, ele vai criar um mundo chamado Adam Kadmon. Esse Adam Kadmon, ele é impróprio para a existência de qualquer que seja a criatura. Por quê? Porque não consegue olhar essa luz infinita. Essa luz infinita não se consegue ser vista. E aí você vai observar que você tem todos esses mundos, você tem essa luz infinita, e aí você vê que são criadas sefirotes, que são esferas, certo? Que ela tem uma representação geométrica circular, certo? Mas isso aí é apenas alegórico, tá? E através dessas esferas vão sendo criados os outros mundos. Então nós temos Hashem, temos o Ein Sof, né? Que é a luz infinita, e aí nessa luz infinita houve uma coisa chamada Tzim Tzum. O que é o Tzim Tzum? É como se Deus ele tivesse criado um vazio dentro dele. Cara, isso é muito lindo. Veja bem, Deus não está submetido a tempo e espaço. Vocês devem estar em ambientes aí de 20 metros, 30 metros, 40 metros, 80 metros quadrados. Vocês estão debaixo de um tempo e espaço. Mas Deus criou o tempo, Deus criou o espaço. Então, logicamente, ele não pode ser, na realidade, preso a tempo e espaço. Todos estão pegando? Tá sendo entendido, gente? Sim ou não? Se não está sendo entendido, eu estou chegando em algum lugar com vocês. Tá? Me dê uma nota aí para a aula. O que vocês estão achando de 0 a 10, por favor? Então vamos lá. Então, analisando sobre essa perspectiva, que Deus não está sujeito a tempo e espaço, se Deus não está sujeito a tempo e espaço, e ele vai e cria uma luz dele chamada Ein Sof. Essa luz, aí se tem um Tzim Tzum, que é na realidade como se fosse um recuo. Peraí, mas como é que Deus recua? Volto a dizer, entenda que mesmo a linguagem do Torá, mesmo a linguagem do Zohar, ela é uma linguagem alegórica, é uma linguagem de uma forma que possa elucidar acerca da criação, acerca dos mistérios. Então é óbvio que vai falar numa linguagem que nós possamos compreender. Mas como é que Deus pode recuar se ele não está debaixo de um tempo e de espaço? Se ele criou o tempo e espaço, como é que ele pode recuar? Ele vai recuar para onde, pelo amor de Deus? Aí nós temos a ideia de que Deus, dentro dele, ele criou um vazio. Ele criou o Ain, ele criou esse vazio para poder criar
para continuar a sua criação. Então, com esse vazio, ele cria, e aí nós temos o mundo de Atzulum, que é o mundo da emanação, que nós temos 3 esferas da árvore da vida. Resumindo, porque senão vai ficar muito extenso, a gente vai passar um ano aqui. Gente, por favor, nota de 0 a 10, o que vocês estão achando da aula, tá? E se vocês estão enlouquecendo, estamos no caminho certo. E se estamos enlouquecendo e todos somos loucos, estamos em ótima companhia. Então vamos lá. Deus, Hashem, ele cria o Ein Sof. Desse Ein Sof tem um Tzum, que é um recuo, e cria-se um espaço vazio. Nesse espaço vazio, nós temos aí, na realidade, o começo da criação dos mundos. Aí nós temos Adam Kadmon, que é um mundo que ele está preparado para receber toda aquela carga energética de luz. E aí depois desse mundo nós temos o mundo de Atzulum, certo? No Ain foi criado, o espaço vazio foi criado. Ou seja, antes de Deus criar algo, ele cria o vazio, ele cria o nada. Tá dando para entender? Antes dele criar alguma coisa, ele cria o nada, ele cria o vazio. E aí ele começa a criar conceitos. Ele começa a criar conceitos. Então aí ele cria esse espaço vazio. Desse espaço vazio sai o Adam Kadmon, que é um dos mundos. Aí são 4 mundos em particular, mas quando a gente fala de Adam Kadmon, é um mundo que geralmente a gente não fala muito. E o termo mundo, ele na realidade não é bem correto aplicar. E é por isso que é interessante analisar essa percepção sob a perspectiva da língua hebraica. Porque quando a gente fala de mundo é uma coisa muito física, muito profana, né? O termo correto seria o termo hebraico mesmo, que vem de olamot, que seria olam, né? Olam. E aí nós temos o haolam, que é, na realidade, o Adam, ele cria o primeiro, Hashem, eu estou revisando várias vezes para vocês entenderem. Hashem cria o Ein Sof, a luz infinita. Com esse Tzum, ele cria o espaço vazio e ele cria uma espécie de limitação para essa luz infinita. Mas peraí, como é que ele vai criar uma limitação para a própria luz dele? Ele tem que criar essa limitação, porque senão as criaturas não aguentariam. E aí ele cria primeiro nada, ele cria o espaço vazio. Desse espaço vazio ele cria o Adam Kadmon, depois ele cria o mundo da emanação, que é de onde as coisas vêm. E aí nós temos Sefirotes da árvore da vida. O que são esses Sefirotes? Para a gente não demorar muito tempo. Seriam, na realidade, atributos divinos. Então, quando a gente fala que Deus criou os céus e a terra, nós estamos falando de mundo físico, mundo espiritual e também estamos falando de mundo emocional. Estamos falando das emoções, estamos falando dos conceitos, estamos falando do pensamento. A gente está falando de tudo isso. Se a gente aprofundar, a gente vai ver a questão dos níveis de alma que nós temos 5 níveis de alma. Só que a gente não vai tratar aqui, porque senão aí é capaz de nós morrermos aqui mesmo, consumidos, tá? Então, para evitar, na realidade, uma coisa desse tipo, que Deus me livre, né? É melhor a gente permanecer em alguns assuntos de uma maneira um pouco mais rasa, tá? E aí você vai ver que ele vai criar a luz infinita, ele cria o Tzum, que é na realidade o recuo, cria o nada, cria o Aim, né? Desse nada ele vai criar os mundos, e aí começa a criação das Sefirotes, que seriam os atributos divinos. Esses atributos divinos, eles vão descendo em conformidade com os mundos. Então aí nós temos o mundo da formação, da criação, mundo da emanação, criação, formação e ação. Aí quando a gente tem embriá, esse mundo ele já está capaz de armazenar criaturas que são seres angelicais. Então aí nós temos os anjos mais poderosos, próximos
de Deus. Nós estamos nos anjos mais poderosos. Só que não são próximos, porque eles estão em outro mundo. Presta bem atenção no que eu estou falando. Então Deus está aqui em cima, depois vem o Ensof, depois vem o Tzum Tzum, aí é criado na realidade um vazio, nesse espaço vazio se criam os mundos, Adam, Kadmon, depois vai descendo Atzulum, que é o mundo da emanação, depois vem o mundo da criação, no mundo da criação a gente já tem anjos. Agora o que acontece? Se a luz está lá em cima, a tendência de quando ela chega é chegar mais forte ou chegar mais fraca? O que vocês acham? Diz aí, por favor. Gente, vocês querem que eu pare de dar aula? Se vocês não estiverem gostando, eu paro a transmissão. Eu preciso que vocês falem, porque eu já perguntei aqui várias vezes, vocês não me respondem. Se vocês quiserem, eu paro a transmissão. Tá? Vamos lá. O que vocês acham? Se a luz ela está lá em cima e você está bem baixo, bem baixo, bem baixo mesmo, ela vai estar mais forte em cima de você ou ela vai estar chegando de forma mais fraca? O que vocês acham? Escreve aí, por favor. Pega uma lanterna numa casa escura e joga a luz e vê aonde que ela está mais forte. Ela está mais forte no início da lanterna ou ela está mais forte ali, lá no final, quando você ilumina? A tendência da lanterna é ficar mais forte ou mais fraca com o decorrer da distância? Me responda. Estou esperando vocês me responderem, senão eu não vou continuar não. Estou esperando. Ah, porque eu não estou olhando. Ah, o Washington diz, eu não estou nem aí para a lanterna. É um palhaço mesmo. Tá. Ela chega na mesma intensidade, não? Não. Ok. Não, é sério. É só você pegar uma lanterna. Digamos, você tem uma lanterna, mira ela a 200 metros quadrados à sua frente e você vê até onde que a luz vai chegar. Ela vai enfraquecendo. Meu amigo querido Dr. Ítalo, eu só quero fazer uma colocação. Mano, todos os mundos que Deus criou, eu só quero um, que é o mundo das riquezas de Salomão. O resto eu não tô nem aí pra essa bobônica. Tá bom. Então desliga o som e deixa eu dar aula. Boa noite a todos. Tudo bem pra vocês? A luz ela chega mais fraca, né? Porque em Keter a luz ela tá na sua plenitude, correto? Não. Em Malhut? Não. Em Malhut ela já não existe praticamente. Keter não está na plenitude. Não? A plenitude da luz, ela está em Hashem, que está acima de Keter, acima do Tzum Tzum, acima do nada, acima do Aim, acima de Adam Kadmon e acima de Keter. Aí Keter, você pega ainda a luz, mas você pega filtros. Então em Keter é um filtro ainda. Exato. Então as sefirotes, os mundos, as sefirotes foram utilizadas para criar. Daí vem a percepção. Fábio, eu só vou desligar o teu microfone porque tá dando interrupção, tá? Beleza. Então o que acontece? Quando você fala da luz divina, do Ensof, que ele desce, você vai ver que, na realidade, os cabalistas eles trabalham muito sobre isso, sobre os 32 caminhos de sabedoria. O que são esses 32 caminhos de sabedoria? São as 22 letras hebraicas, que foi um código que foi criado, certo? Ele foi um código que foi criado, juntamente com as sefirotes, para poder criar.
Só que as sefirotes, elas não criam só, não foi gerado por meio das sefirotes, por meio da Ensof, por meio de tudo isso, não foi gerado apenas o plano físico, o plano espiritual, foi gerado conceitos, foi gerado na realidade sentimentos, emoções, tudo. E é por isso que se diz que ninguém cria nada, Chacrinha já dizia isso, nada se cria, tudo copia, porque só tem um que cria, que é Hashem. Só Deus cria, você não cria nada, eu não crio nada. Ah, mas doutor Ítalo, o senhor criou a EBW. Analisando sob essa perspectiva, a EBW já existia. Doutor Ítalo, o senhor falou de Chacrinha, não foi? Foi, mas agora eu vou desligar seu microfone. Não, calma aí, eu vou desligar. Não, eu vou desligar. Irmão, eu tenho que dar aula. Eu não posso não. Tá bom. Tem que dar aula. Tá bom. Fica endemoniando a sala. Endemoniou é que eu desligo. Bora! É isso aí, Ítalo, dá uma dura neles. Isso aí. Vai então, dar dura no Satanás, meu filho, não. Fica quieto. Vamos lá. O que acontece? Então, quando você analisa sobre essa percepção, a luz ela vai ficando mais fraca. Então a questão desses mundos, elas vão funcionar como filtros. No mundo da criação, você vai ver que ele está pronto, está preparado para receber anjos. Então são criados anjos. Tudo isso que eu estou falando para vocês, se você ler Bereshit bara Elohim vet haaretz, et haaretz vet hashamayim, você vai ver que ali, esse versículo é como se fosse um resumo de toda a criação. Você vê que ele não coloca a ordem cronológica. O detalhamento de como foi feito as coisas vem posteriormente. Aí você vai ler o versículo 2, o 3 e assim sucessivamente. E aí você vai ver um detalhamento. Você vai ver um detalhamento. Certo? Da criação. Só que aí o que acontece? Esse versículo ele me dá, na realidade, o direito de analisar o que veio antes. Ah, cara, isso não é mais uma invenção humana? Tá, já vou responder. O que acontece? Ele vai te dar, na realidade... Até esqueci onde eu estava. Pois bem, o versículo 1 de Gênesis, ele vai meio que fazer um resumo. O detalhamento de como foi feita a criação das coisas... Não, Karen, não foi você não, é porque... É muita coisa. A minha cabeça não está administrando todas as informações. Então eu estou tentando levar da melhor forma possível. Você não me fez perder a linha de raciocínio não, cara. Pode escrever aqui à vontade, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala de criação, de mundo físico, mundo espiritual, mundo emocional, tudo isso, a gente tem que analisar que mesmo no relato posterior, quando fala do versículo 2, 3, 4 e assim sucessivamente, você não vai ver nenhuma ordem cronológica dos fatos. Por isso que existe, na realidade, muita pergunta sabendo se os dias da criação eram dias de 24 horas ou eram eras. Será que seriam milênios? Né? Porque tem até um versículo que diz: um dia para Deus é como se fosse 1000 anos como um dia, né? Só que você tem que parar para pensar que nessa época não tinha tempo e espaço. O tempo e o espaço ele foi criado progressivamente se a gente for analisar a percepção do Gênesis, né? A gente vai analisar. Então, só que o termo original para dia no hebraico é Yom, que é um dia de 24 horas. Aí que é complicado. Agora me diga, não seria na realidade 6 dias que Moisés ficou em um transe catatônico em que teve na realidade a revelação de tudo, de como foi que aconteceu? E depois isso foi escrito num livro? Porque, logicamente, toda a lei, mesmo escrita, ela foi passada o conhecimento oralmente para depois ele ser, na realidade, colocado para o papel.
Então, de certa forma, a lei oral, ela não seria invalidada, porque a própria escritura bíblica, ela era uma lei oral que foi passada de pai para filho, até se ter o conhecimento da escrita para ela ser passada para o papel. Então aí, quando você analisa também a percepção do Talmud, diz que Deus criou o mundo com braço de justiça e braço de amor. Porque com braço de justiça, o mundo não subsistiria. Com braço de amor, o mundo se corromperia. Então ele tem um braço de justiça e um braço de amor. Mas espera aí, a criação dos mundos não foi feita pela palavra? Bom, aqui na frente, a gente vai falar mais à frente. Gente, por favor, vamos se ater ao assunto sem essas discussões improdutivas, ok? Eu vou pedir isso. Então, vamos analisar sobre essa percepção. Se Deus criou um plano físico, ele criou o plano espiritual, aliás, os planos, né? Porque vimos aqui os planos espirituais, que ele criou as emoções, ele criou tudo isso, então, logicamente, nada se cria. E tem-se a ideia que somente quem cria é Deus, é Hashem. Só ele cria. O que nós fazemos é reproduzir aquilo que já foi feito. Então, tudo que a gente está vivendo hoje, agora, isso já foi, na realidade, realizado no outro plano, e a gente está trazendo isso para cá. A gente está trazendo isso para cá. E aí nós vemos o mundo da criação, como eu falei, que tem os anjos, o mundo Yetzirah, que é o mundo da formação, que tem outros anjos também, e nós temos o mundo da Asiá. O que é o mundo da Asiá? O mundo da Asiá é esse mundo que a gente está. Só que o detalhe é o seguinte: foram criados diversos filtros, então essa luz ela está chegando cada vez mais fraca. No mundo físico, preste bem atenção, no mundo físico, essa luz ela está tão fraca, que você tem as suas emoções, você tem isso, e você tem que se conectar. E aí é que tá, qual é o trabalho do ser humano? O trabalho do ser humano é descobrir Deus. Olha que coisa. É descobrir Deus. As centelhas divinas estão aí espalhadas. Cabe a gente encontrar. Então a gente tem que descobrir Deus. Agora me fala, Deus criou tudo, certo? E, ao mesmo tempo, ele cria querendo se esconder da criação. Porque se ele cria uma luz, essa luz está cada vez mais fraca. Aí você fala, peraí, mas a luz não é infinita, como é que ela vai enfraquecer? Exatamente. Ele criou um mecanismo, né? A gente pode chamar isso de Kli, que é o mecanismo, é a forma como vai funcionar. Esse Kli, na realidade, eu esqueci de falar do Kli. O Kli é como se fosse uma ferramenta, uma máquina. Pronto, quando você liga uma lâmpada, a luz está ali. O que é mais forte, a lâmpada ou a luz? A lâmpada, porque ela tem que suportar a energia. Então ele tem que criar uma coisa mais forte, certo? Na realidade, Fábio, não seria um vaso em particular, seria um instrumento. A tradução melhor seria, na realidade, um mecanismo, um instrumento, para poder se utilizar aquilo, tá? Então esse Kli, ele tem que ser mais forte para poder suportar aquela luz. Só que existe aí, na realidade, a luz cada vez mais fraca, e a gente está no mundo mais raso, menos evoluído espiritualmente. Que aí, que na realidade, quem gosta de cabala draconiana, isso aí, o Alexandre está estudando muito sobre isso, né? O Asiá, na realidade, é a coroa, é o Keter da árvore da morte. Porque quando a gente fala das Séfiras, nós estamos falando da árvore da vida, que é como se fosse um organograma de como foi, na realidade, um plano para poder se criar qualquer coisa na Terra.
Inclusive, eu tenho um curso muito bom sobre isso, de você conseguir transformar qualquer desejo seu em realidade. Não é mentira. Eu usei as táticas que eu ensino nesse plano, nesse curso, certo? E hoje eu tenho a vida que eu sempre desejei, utilizando desses conceitos e de uma forma prática, para você aplicar na tua vida. É só você acessar o site cabala.inf.br e você vai poder se inscrever nesse curso, tá? Ele tá com um valor ótimo, tá, se eu não me engano, 1997,07, e ele é fantástico, tá? Então o que acontece? Tem-se esse clique, tem a diminuição da luz, e aí quando a luz vai chegar em ACA, ela tá praticamente zero. O teu trabalho, o meu trabalho é se conectar ao divino por meio das nossas ações, por meio das nossas emoções, por meio dos nossos pensamentos, para a gente poder, na realidade, encontrar a luz, o Ein Sof. E aí o Washington ele falou que ele conhece Hashem. Não, você não conhece o Washington. Eu não conheço, você não conhece. O Josué não conhece. Você conhece um reflexo do que você acha que ele é. Mas ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco. Não, eu só estou dizendo aqui, que eu ouvi aqui. Eu estava dizendo aqui, eu conheço o Hashem, não sei. Tá? Eu já achei o Eterno. Não, o Eterno você não achou. Eu não achei o Eterno. Mas Josué, não disse que você disse não, tá? O Washington é porque ele falou, eu achei o Eterno. Então, não achou. Ninguém achou. Ninguém aqui achou. A gente está numa busca. A gente está numa busca. E leve-se em consideração que essa aula, falando sobre a perspectiva de teologia, a gente está tratando uma teologia mais científica, uma teologia mais lógica, uma teologia que é mais rebuscada. Então, assim, é óbvio que muitas coisas que eu estou dizendo aqui pode afetar você religiosamente. O que eu recomendo? Não deixe se afetar com isso religiosamente. Eu só estou dizendo, na realidade, sobre a perspectiva mais lógica da coisa, tá? Então, vamos lá. Então, essa luz vai chegando cada vez mais fraca. O Fábio disse que estamos em Malhut. Sim, nós estamos no reino, estamos em Malhut. Só que Malhut faz parte do mundo de Asiá, que é o mundo da ação, que é o mundo que nós estamos. Ou seja, lado divino para se manifestar no mundo físico. Agora, por que Deus criou o mundo? Bom, os sábios dizem que Deus criou o mundo para criar uma casa para si. Ele criou o mundo para criar um palácio para ele mesmo. Certo? E aí eu falo dos sentimentos que Deus não ama, Deus não odeia. Ele cria esses sentimentos para que você possa se conectar. Só que ao mesmo tempo, aí vem uma questão da teologia da predestinação. Os cabalistas acreditam muito em questão de livre-arbítrio. Só que o termo livre-arbítrio, ele era desconhecido. Ele só foi implantado posteriormente, porque nas escrituras não existe livre-arbítrio. Não existe. Agora, o interessante é que tem trechos do Zohar que diz que só há bondade, só vai haver bondade. Ou seja, mas peraí, as coisas más no mundo, mas vai reverter para coisas boas. Ou seja, não há nada que a sua vontade possa ser imperada sobre a vontade divina, porque, querendo ou não, no final a vontade divina é que vai imperar. Então acaba sendo predestinação, não existe livre-arbítrio. Sob essa perspectiva é assim que acontece. Então não existe livre-arbítrio. Então aí você vai ter essa luz que vai descer no mundo de Malhut. O teu trabalho, o meu trabalho é a gente encontrar Deus. E a gente pode encontrar Deus através de quê? Dos seus atributos. Né? Mas atributo não é limitar a Deus? Sim, mas foi a forma que foi encontrada para você se conectar. Então nós temos atributos. Então aquelas sefirotes seriam atributos, que é a coroa, que é a vontade, né, que é o desejo. E aí diz que Deus, antes de criar o mundo, criar as coisas, ele desejou criar. Meu Deus do céu, olha isso, ele teve o desejo. Mas peraí, Deus deseja? Não, Deus é pleno.
mas é uma forma que a gente tem para poder compreender, certo? Então, o que acontece? Aí você vai analisar sobre essa perspectiva que Deus desejou criar o mundo. Beleza. Gente, por favor, dá a avaliação da aula aí de 0 a 10, por favor. É muito importante para mim que você dê essa avaliação, tá? Vou continuar aqui. Então, Deus deseja criar o universo. Ele cria os mundos, né? Por isso que diz Baruch atah melech haolam, que significa bendito seja o eterno, rei do universo, né? E quando a gente fala de universo, a gente não está falando só do nosso universo, a Via Láctea, não está falando só disso. A gente está falando disso, dos universos. E sabe o que é interessante nessa história? Eu tô vendo aqui, o Alexandre, a aula está demais, cara, tá top, não consigo avaliar, vocês estão muito além de mim. Então, não, Karen. Todos estamos no caminho, estamos caminhando para a gente conhecer. 10, eu também, meu Deus do céu. Então vamos lá, deixa eu ver. O Josué 11, Flávio 10. Professor, ótima aula, eu gosto de didática, você consegue transmitir conhecimento de sua aula, obrigado. O Wallace continua, tá bom. Então vamos lá. Deus desejou, então antes dele criar as coisas, sejam os planos físicos e espirituais, ele desejou criar. E daí a Cabala, ela fala muito sobre a questão do desejo. Ela fala muito sobre a questão do desejo. E sabe o que é interessante? A Cabala fala que nós recebemos a luz para poder compartilhar. A gente recebe, nós recebemos para compartilhar essa luz com outras pessoas. Só querendo ou não, a luz vai se enfraquecendo, é natural. E aí, à medida que a conexão espiritual sua ela aumenta, você vai tendo mais luz. Agora, como é que você consegue aumentar a sua conexão espiritual? As mitzvot. O que são mitzvot? Os mandamentos, né? Você fazer caridade, você salvar vidas, você educar o mundo. Isso é uma mitzvot, que na realidade o Talmud diz que salvar uma alma é como salvar o mundo inteiro, né? Então, assim, Deus desejou criar. Então ele deseja criar e passa por todas aquelas coisas, e aí nós temos a luz divina, ela vai enfraquecendo, Só que a nossa parte da nossa alma, porque o homem ele é dividido, a alma dele é dividida em 5 partes: Nefesh, Ruah, Neshama, Hayah e Yehidah. Não vou entrar detalhadamente, mas o Neshama, na realidade, é como se fosse uma vela que estivesse se conectando ao divino. Porque você tem partes da alma. A gente fala muito sobre espírito, alma e corpo. Não. Para o hebraísmo, nós temos uma parte espiritual e uma parte física. Dentro da parte espiritual, nós temos 5 partes. Essa Neshama, ela vai se conectando à luz divina. Então o papel nosso é descobrir a Deus, é conhecer a Deus. Peraí, mas você não pode conhecer a Deus. Tá, eu não posso. Tá, mas o trabalho é esse. É a gente ir atrás de uma forma que a gente possa conhecer a Deus. Tá certo, gente? Todos estão entendendo? Digam sim ou não. Se não estiver entendendo, a gente está no caminho certo. Se estiver entendendo, vão surgir mais dúvidas, né? Então vamos lá. Então aí a gente recebe essa luz infinita. Agora, uma parte interessante do Gênesis que eu não analisei. O texto, eu estou lendo ele em hebraico agora nesse exato momento. Bereshit, Bara, Elohim, Et Hashamayim, Vet Haaretz. Tá. Existe uma coisa chamada na gemátria, que é, na realidade, o que é a gemátria? A gemátria é a forma de você calcular as palavras, as letras hebraicas, para você chegar num numeral. Por exemplo, se você pegar o versículo
lá em Gênesis, quando Deus mandou, ele saiu da casa da sua parentela, certo? Para a terra que ele mostraria. Tá lá no versículo dizendo assim: sai da tua terra, da tua parentela e vai para da tua casa, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Você pega aquelas palavras, aquelas letras hebraicas e você soma, ela vai dar o mesmo referencial numérico da palavra Canaã. Como é que a gente explica isso? Vamos lá. Como é que a gente consegue explicar isso? Foi pelo acaso? Pois é, como é que a gente explica isso? E aí, na Gemátria, a gente tem uma coisa também de saltar de letras. Então, nós temos a primeira palavra, Bereshit, aí vem Bará, para aqui. Depois vem Elohim et Hashamayim vet Haaretz. Ora, Elohim, a primeira letra da palavra Elohim é um Aleph. Eu não vou explicar os detalhes para você entender. Inclusive o nome do meu filho é Aleph. Aí depois eu posso explicar o significado, por que eu escolhi o nome do meu filho de Aleph. Elohim, vem Aleph. A primeira letra da palavra Elohim é Aleph. A segunda letra da palavra, a primeira letra da palavra Hashamayim é um Het. A terceira letra, a primeira letra da palavra Vet é Vav. E a primeira letra da palavra Haaretz é um Re. Aliás, desculpa, Het não. Então, nós temos as letras Aleph. Eu vou escrever aqui, tá? Para vocês entenderem. Re, Vav, Re. Peraí, mas isso aí não tem consonância com tetragrama? O que é o tetragrama? O tetragrama Yod, Re, Vav, Re, que as pessoas traduzem como Jeová, né? E que outros traduzem como Yahvé, mas o termo se perdeu a pronúncia, porque o hebraico antigo ele era só consonantal, ele não tinha as massoretas. As massoretas é que dão as vogais, A, E, I, O, U do hebraico. Então nós só temos um alfabeto de consoantes. Então traduzindo Yod, Re, Vav, Re, seria Y, H, V, H. Na tradução inglesa seria Y, W, H, W. Como é que você pronuncia um nome desse? Não tem como. Os cabalistas, e mesmo um pano de fundo histórico, cultural da época, principalmente dos tempos de Jesus, acreditavam-se que somente o sumo sacerdote tinha o poder da pronúncia correta do nome de Deus. Só isso, só eles. Só que existe uma coisa chamada variantes do tetragrama. Existe variantes do tetragrama. O Yod, Re, Vav, Re, ele é um nome que mostra como Deus se apresentou para Moisés, para Moshe Rabbeinu, para Moshe. Como foi que Deus se apresentou para Moshe? Só que tem várias formas de como Deus se apresentou no hebraísmo. É o Elion, El Shaddai, Elohim, Sabaó, etc. E nós temos o Yod, Re, Vav, Re, que o povo traduz como Jeová. Que é errado traduzir porque a palavra Jeová, não existe J no hebraico. Existe o Yod, né? Que o povo chama de Yud, né? E por isso que o Salmo 91 é tão poderoso. Porque 9 mais 1 é igual a 10. 10 é a letra Yud, que é o formato de uma mão. É como se a mão de Deus estivesse sobre a criação. Você vê como é que é bonito interpretar a coisa? Então vamos lá. Só que o tetragrama não aparece no primeiro trecho da Torá. No primeiro trecho da Torá aparece Aleph, Re, Vav, Re. E não Yod, Re, Vav, Re. Por que isso? Por que isso? Eu ia gastar muito tempo falando da letra Aleph, né? Que a letra Aleph ela tem 2 Yuds
e tem um Vav embutidos. E você vê que a letra Aleph, ela é assim, ó. Ela vem assim e assim. Ela parece um pouco um X, mas não é. É como se fosse o divino e o humano caminhando em equilíbrio. Olha que coisa linda. E o nome do meu filho é Aleph. É o equilíbrio humano em equilíbrio. O humano e o divino em equilíbrio, né? E é engraçado que o Aleph é uma letra muda. Mas peraí, mas como é que a gente pronuncia? Exatamente, por causa das maçoretas. Os pontos que deram origem às vogais e à acentuação. Tá? Então vamos lá. Temos Aleph, Re, Vav, Re. Tá. Quem lembra que eu falei que os mundos foram criados por meio de 32 caminhos de sabedoria? Que são esses 32 caminhos de sabedoria? As 22 letras hebraicas junto com as 10 sefirotes. Na realidade, falar sefirot está errado, tá? É sefirot, porque já é o plural, tá? Então, seriam as 22 letras hebraicas com as sefirotes. Isso em conformidade com a tradição cabalística, tá? E aí você vai observar que o seguinte, Aleph, Re, Vav, Re, em conformidade com os conhecimentos da gemátria, do salteamento de letras, é um nome divino, de como Deus, o nome que Deus utilizou para poder criar o mundo. Presta bem atenção, essa parte é muito importante. Para os cabalistas, entende-se que tudo que foi criado, assim como a obra de um artista é assinada, tem o nome de Deus, só que você não vê. E Deus se ocultou de você. Porque entende o cabalista que é o seguinte, a Karen fez essa pergunta. Por que Deus se ocultou da gente? Vou dizer, Karen. Primeiro, número 1, como é que você vai enxergar a energia divina? Você não tem estrutura para enxergar isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte. Deus fez isso em conformidade com os cabalistas para não ferir o teu livre-arbítrio. Apesar que eu não acredito em livre-arbítrio. Tá? Porque seria, na realidade, para os cabalistas, o máximo que poderia ter um livre-arbítrio limitado. Analisando eu na percepção de que não conhecer apenas de cabala, mas conhecer um universo de coisas aqui que eu estou jogando aqui para vocês. Tá? Então, a vontade dele sempre vai permanecer no final. Só que o seguinte, imagine que você é uma criança, o teu pai já brigou com você e ele tá perto de você, você vai procurar não fazer coisa errada porque você tem medo de apanhar. É a mesma coisa com Deus. Como é que você, vendo Deus, você ia fazer alguma coisa errada na cara dele? De certa forma, é como se você... que aquilo ali atrapalhasse teu livre-arbítrio. Então ele está te dando o livre-arbítrio, se ocultando de você e utilizando a sua livre e espontânea vontade para você encontrá-lo. Para você ver através das cortinas. E aí nós vemos Aleph, Re, Vav, Re, um nome que Deus utilizou para criar o universo. E tudo que tem no universo tem a assinatura de Hashem. E aí você vê Aleph, Re. Já vou responder, Wallace. Aleph, Re, Vav, Re. O que tem a ver? Lembra que eu falei que a criação dos mundos foi feita sobre o do fogo negro sobre o fogo branco? Isso aí é a criação das letras hebraicas. Tranquilo, Washington, mas já estamos no final. Tem 10 minutos aqui para a gente acabar. Aleph, Re, Vav, Re. O Aleph, Re significa... Esse Aleph, Re, Vav, Re foi um nome que se dividiu em dois. Uma parte para criar o mundo material, o mundo espiritual, e quando fala céus, fala de todos os céus, tá? Certo? Daquilo que é sublime. E o outro, Revav, o Vav Re, foi usado para criar o mundo físico. A letra Vav, ela vem assim. Só que quando você olha a letra Yud,
ela parece uma coroa. O Vav é como se fosse um Yud caído. Aí é que tá. Tá o grande segredo aqui. Deus não só criou o mundo, como ele sustenta a criação. Ele não criou e jogou a criação, a Deus dará. Ele criou e ele continua criando. Meu Deus do céu. Mas, doutor, o que o senhor está falando é uma insanidade. Não, não é uma insanidade. Os cientistas entendem hoje que o universo está se expandindo. Mas está se expandindo para onde, meu Deus? Para onde que o universo está se expandindo? Mas aí é que tá. Aí você vai analisar que esse Vav é como se Deus, o Yud, que é a mão divina, estivesse sustentando a criação. Então ele não só cria, como ele mantém, ele sustenta toda a criação. Tá certo? Então, o Aleph Re foi usado para criar os planos espirituais e o Vav Re foi utilizado para criar o plano físico e sustentar a criação. Ufa! Gente, agora eu acho que eu cheguei ao fim. Não, não cheguei ao fim, porque teria muita coisa para a gente falar. Eu vou ligar o microfone de todos vocês e vocês fiquem à vontade, tá? Para vocês falarem aquilo que vocês desejam. Aliás, eu convido os que quiserem ligar os seus microfones. Eu vou responder todas as perguntas, tá? Mas eu acredito que eu cheguei pelo menos nessa primeira parte. A próxima aula vai ser o versículo 2 de Gênesis. Então essa Universidade da Teologia é o seguinte, vocês vão passar 60 anos aqui para entender, porque eu vou te falar, é muita coisa. É um universo infinito. Aqueles que desprezam a teologia não sabem o que estão falando, não conhecem, porque é um universo maravilhoso, é um universo divino, é um caminho que você segue e que eu vou te falar, é fascinante, é viciante, tá certo? Então é o seguinte, gente, vocês têm liberdade para ligar os microfones e agora falar o que vocês quiserem, porque a gente já está no fim e eu vou, na realidade, responder algumas questões aqui que foram colocadas, mas vocês têm a liberdade para ligar os microfones aí, ok? Tô ligada. Karen, pode falar. Se quiser... Você não respondeu. Fale. Isso nem é invenção dos homens, não? Tá, beleza. A psicanálise é a invenção dos homens também. Sim, claro que é. A psicanálise, então, assim, eu não acredito nela. Mas, Karen, sabe o que é o interessante da tua pergunta? A psicanálise é a invenção dos homens, a filosofia é a invenção dos homens, e acaba que todas as ciências, entende isso, as universidades como a Universidade Yale, Universidade Harvard e tantas outras, até universidades europeias, entendem que o nascimento da ciência se deu com a filosofia, com a sistematização do conhecimento. Então, quando você analisa sob essa perspectiva, por que a ciência teria uma credibilidade maior do que a teologia? Não estou dizendo isso, só estou dizendo que isso também pode ser mais uma coisa inventada. Não, eu sei, Karen, eu sei, eu estou afirmando isso para você, baseado de a tentativa da ciência, por exemplo, o próprio Freud, ele queria criar um monismo, ou seja, ele não separou o homem em espírito, alma e corpo, certo? E ele criou um monismo, ele criou, na realidade, o organismo do homem funcionando como uma máquina biológica, e apenas isso e nada mais, certo? E a compreensão da tábula rasa de Freud tomada pela filosofia. E aí você analisa e vai ver que os conceitos que ele utiliza, como complexo de Édipo, complexo de Electra, foram tomados da mitologia. Então a gente percebe a ciência toda vez querendo desmitologizar, mas querendo ou não, ela não sai, o mitológico, do inconsciente coletivo dela. Então assim, eu não posso dizer para você, isso é uma coisa divina porque eu não estava lá. Mas eu te falo,
A coisa foi tão bem criada que eu acredito que só sendo uma coisa divina. Eu particularmente, né? Eu particularmente. Porque a coisa foi tão bem feita, fora o conhecimento, porque o conhecimento científico na época não estava aflorado. Ele não estava aflorado. E esses homens, eles tiveram uma compreensão de metafísica sobre-humana para poder afirmar esses assuntos. Mas a gente pode dizer que seriam dogmas? Porque dogmas não. Dogmas foram criados para poder reger a sociedade, né? Não, dogmas não. Sabe por que não, Luciana? Porque muitos desses conhecimentos que eu estou afirmando aqui para você como Zohar, eles são conhecimentos que eles foram guardados às 7 chaves. Eles não eram passados para as pessoas, para qualquer pessoa. Eles eram guardados. Quando você utiliza um conhecimento para manipulação de massa, ele é difundido. O Zohar, ele Mas só... não deixou de ser uma manipulação de massa, porque isso aí não eram preceitos que foram criados justamente para colocar norma, padrão, valor na sociedade até hoje. Não, porque a Cabala ela não trata de assuntos morais. Ela não se prende tanto a assuntos morais. Sei bem como que funciona. Eu fiquei meio perdida com alguns termos, algumas nomenclaturas. Não, mas é porque é muito. Ô, Luciana, a verdade é a seguinte. Essa transmissão, eu tinha avisado que ela seria de forma muito profunda, né? Só que assim, o que acontece? Pelo menos o texto que nós estamos tratando como o início da criação de tudo, ele na realidade não tem uma característica moral explícita. Ele tem uma característica que, se tiver uma característica moral, na realidade de comportamento, ela está implícita. E essa interpretação por detrás das letras é algo que na realidade não era revelado para qualquer pessoa. Entendi. Então, assim, se fosse uma forma de manipulação de massa, ela seria difundida abertamente. Somente o Baal Shem Tov, que foi da realidade depois de 1000 anos que se passaram, ele falou, olha, o mundo está pronto para receber esse conhecimento. Foi só depois desse tempo. Porque durante todo esse período, esse conhecimento ele ficou preso. Tá? Ele ficou durante muito tempo a ciência nega Deus, né? Exato. Mas agora nós estamos chegando numa era onde a ciência, ela comprova a existência de uma força superior. Sim, inclusive eu não acabei. Ó, eu passei... É muito louco. Eu passei para vocês essa parte de conhecimento, mas eu ia falar da palavra. Qual é o poder da palavra? A palavra é o abracadabra. O que é o abracadabra? Abracadabra eu falo enquanto crio. E a neurociência mostra como que essa ativação da palavra a nível cerebral mesmo, sim, como que a palavra sim. tem poder dentro da questão a física quântica, de fazer acreditar e fazer acontecer. Né? A física quântica fala sobre isso. No universo inteiro, o seu pensamento chega a quebrar uma corrente do universo. Então, a física quântica fala que as nossas emoções podem influenciar as circunstâncias. Isso. Então, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, e talvez não poderíamos influenciar por meio das palavras, ou crio enquanto falo, certo? E aí nós vemos um documentário no Netflix, não sei se vocês chegaram a ver, exatamente dessa temática que foi tratada aí, né? Desse poder da palavra de influenciar mesmo, de quebrar a estrutura quântica e gerar modificações no planeta. Tem lá um documentário, se o nome dele Sim, eu conheço. Quem somos nós? Exatamente. Eu já assisti, só que eu assisti ele há 8 anos atrás. Não, mas ele é muito legal. Há 8 anos atrás eu já tinha acesso a ele. Aí eu já tinha assistido. Inclusive foram feitas pesquisas sobre com a partícula da água pelo Dr. Emoto, e ele dizia que na realidade a água que era... as partículas da água que estavam sob a influência de determinadas palavras, elas apresentavam modificações. E as modificações, palavras como ódio, influenciavam as partículas da água a ficarem feias.
palavras como amor influenciavam as partículas da água a ficarem bonitas. E aí nós vemos um texto em João capítulo 1, versículo 1, que diz assim no grego, vou ler em grego primeiro para depois vocês entenderem. Enarken hologos kai hologos prostonteon, que significa, em princípio, as pessoas traduzem como, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tá, a tradução mais aproximada seria, em princípio era a palavra estava em Deus e Deus estava na palavra. Então Deus disse, mas falar que Deus disse é submeter Deus aos nossos sentidos, mas isso é uma figura de linguagem. Só que aí está o poder de quando você fala para você influenciar a situação. Doutor Huberto Gama, seja muito bem-vindo. Gente, é o seguinte, eu não posso dar espaço para todo mundo falar, infelizmente, eu peço perdão. Eu quero que vocês deem uma nota de 0 a 10 na transmissão, por favor, tá? E eu vou responder as perguntas que estão aqui de forma o mais rápido possível, né? Compartilha, desenha, print. Tá, eu não desenhei, agora já era. Eu quero saber, tal, peraí, deixa eu ver, sensacional. Essa explicação já li, essa parte. Eu acredito no meu humilde conhecimento, depois de um tempo, mais meio tempo. Segundo João, o Apocalipse está escrito que Satanás será libertado, mas também será derrotado. Isso é outra situação, tá? Mas obrigado aí, Flávio. Linguagem dos ramos. Na realidade, sobre isso a gente demoraria mais tempo para falar, porque aí a gente ia falar dos níveis de interpretação, né? A gente ia falar do Pardes, ia falar de uma série de níveis de interpretação até chegar ao Sod. A gente está falando muita coisa do Sod, que é o segredo, né? Nós falamos de segredos aqui nessa aula, né? Deus único. Deus vem de Zeus na mitologia grega. Há controvérsias, não é bem assim não, tá? O símbolo, Deus é o símbolo que a gente usa para poder se falar do sagrado, né? Vamos lá, somos limitados pelos sentidos físicos, daí a necessidade da linguagem alegórica. Na realidade, sim. Estou perdida, que bagunça você está provocando na minha cabeça. Eu falei que está certo, o caminho é esse. Peraí, que eu já li. Peraí, deixa eu ver. Mas se Deus existe, como pode toda a criação ter existência? Aí é que tá. A gente fala que Deus existe com uma linguagem podre, como se fosse uma blasfêmia. Porque Deus não existe, Deus é. Deus não existe. Existência nós temos, existimos nele, quer queiramos ou não, porque ele sustenta a criação. O teu coração ele bate, não porque você quer, mas porque ele quer que bata. Você respira, não porque você quer, mas porque ele quer. Então ele sustenta. O dia que ele não quiser sustentar a criação é destruída, tá? Ser criado por alguém que não existe, eita, lógica da complexidade. É assim mesmo, né? Lembre-se, peraí. Qualquer coisa cuida dos maluquinhos. Karen, isso aí eu sei. Mas você já tem maluco demais, mas se você quiser eu mando mais, não tem problema não. Vamos lá. Quero ver, deixa eu ver. Peraí, deixa eu ver. Se Deus pode tudo, ele pode criar. Ô Flávio, isso aí é teste. Os ateus, eles gostam de se apegar a essa besteira, sabe? Eu volto a dizer, o cara não consegue olhar 5 minutos pro sol, ele vai conseguir entender Deus, cara. Rapaz, eu que sou teólogo, já estudei as escrituras no grego, no hebraico, no aramaico, certo? Passei minha vida estudando teologia, eu não entendo Deus. Você acha que o teólogo que nunca quis pesquisar sobre o assunto, fazer um teste de lógica idiota, porque isso é teste de lógica idiota, ele vai entender Deus? Entendeu? É meio complicado. Então vamos lá. O verbo que tudo criou seria o áter fluido, geral de toda a criação, o sopro de vida em forma de vibração, Om. Olha só, se você analisar em consonância com outras religiões, você vai ver na realidade mais coisas que entram em consonância do que em contradição. Isso aqui é interessante,
tá? E aí existe um camarada chamado, eu esqueci o nome dele, mas ele escreveu um livro chamado Fator Melquisedeque, que ele fala tudo aquilo que é semelhante das religiões, de uma forma geral, né? Mas, na realidade, os da patrística acreditavam que seria, na realidade, o poder da palavra, o logos, né? O logos em ação, né? Mas não é o logos o mesmo dos gregos, tá? Que os gregos acreditavam. Aí vem assim, Hashem é chamado pelos judeus para se referir ao Eterno, tá? Não estou conseguindo, tal. Vamos lá. Gente, o seguinte, eu posso dizer assim, pelo que eu vi, eu acho que praticamente tudo que vocês perguntaram aqui, eu respondi dentro do possível. Já são 2 horas e 7 minutos essa transmissão. Eu agradeço a presença de todos vocês. Meu muito obrigado, certo? Vocês podem deixar uma avaliação aí, uma nota de 0 a 10, certo? Eu vou deixar o site aqui, se vocês querem se matricular na Universidade da Teologia, certo? Que esse projeto é um projeto que visa não a questão religiosa em si, tá? Mas ele visa a percepção da escritura de uma maneira mais lógica, de uma maneira mais apurada, de uma maneira que aproveite a literatura apócrifa, o Talmud, as Mishnás, o Midrash, a Cabala, etc. Então isso aqui foi, na realidade, um tostão, só para vocês terem uma noção do que aguarda para vocês a Universidade da Teologia. E lá nós temos planos. Nós temos o plano mensal, nós temos o plano trimestral, temos o plano semestral e temos um plano anual. Ok? Gente, meu muito obrigado. Fiquem com Deus e a gente se vê. Essa aula vai ficar gravada para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. E é isso, tá? Essa foi a única aula gratuita que nós teremos, tá? Caso você queira se matricular na Universidade da Teologia, o site está aí, tá bom? Meu muito obrigado, gente. Deus abençoe, fiquem com Deus e tchau. Nós agradecemos a tua presença, um grande abraço aí para você, grande mestre. Obrigado, doutor Huberto. Tamo junto. Nós precisamos de homens como você na teologia, na filosofia. Um grande reitor, meu grande amigo Ítalo Colares. Muito obrigado. Abraço, e que Deus te abençoe sempre. Muito obrigado. A recíproca é verdadeira. Fique com Deus. Tchau, gente. Tchau, doutor. Fica com Deus. Parabéns. Excelente, excelente. Tchau. Ufa.